Olá, você que nos acompanha aqui no canal do YouTube do Instituto Brasil-Israel. Como em toda sexta-feira, estamos com a jornalista Daniela Kresh, correspondente do IBM Israel, para falar sobre os principais assuntos da semana no país. Quero te pedir para deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição aqui no canal se você não for inscrito, também deixar o seu comentário aqui no nosso vídeo. É muito importante para a gente, a interação de vocês aí que tem crescido a cada dia. E pedir também, se possível, para você ajudar o IB a continuar esse trabalho, escaneando esse QR Code aqui na tela. É só apontar a câmera do seu celular, que vai direcionar para um formulário. E, enfim, você vai estar ajudando o Instituto Brasil Israel aqui com esse e outros trabalhos que estamos desenvolvendo. Dani, tudo bem por aí? Mais uma semana agitada em Israel, mais uma semana de guerra contra o Hamas na faixa de Gaza e, né, com a repercussão internacional dos assuntos, né, de toda a situação israelense, em Israel, e com efeito nos Estados Unidos, né, que é o principal parceiro, o principal aliado histórico de Israel, e um senador democrata americano, Chuck Schumer, fez uma fala, ele que é o líder da maioria no Senado dos Estados Unidos, na última quinta-feira ele apelou para que Israel realizasse novas eleições, dizendo acreditar que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, entre aspas, se perdeu, que é um obstáculo para a paz na região. Importante lembrar que esse senador, o Chuck Schumer, é judeu e sempre apoiou Israel. E qual foi a recepção dessa fala do senador aí em Israel? Como que os israelenses reagiram a esse discurso, né, de uma pessoa tão importante, afinal, líder do Senado norte-americano, pedindo novas eleições em Israel? Pois é, foi realmente uma bomba política, foi uma coisa que virou o assunto principal, né? Isso aconteceu acho que na quarta-feira, e aí só se falou realmente nisso, foi muito importante essa fala do Chuck Schumer. Eu queria que você botasse um pouco ela aí, depois eu vou explicar um pouco melhor para quem não fala inglês, mas põe aí um pouquinho da fala do Chuck Schumer. Become clear to me. Ah, você está botando de novo. Netanyahu coalition no longer fits the needs of Israel after October 7th. The world has changed radically since then, and the Israeli people are being stifled right now by a governing vision that is stuck in the past. Nobody expects Prime Minister Netanyahu to do the things that must be done to break the cycle of violence, to preserve Israel's credibility on the world stage, and to work towards a two-state solution. If he were to disavow Ministers Smotrich and Ben-Gvir and kick them out of his governing coalition, that would be a real meaningful step forward. But regrettably, there's no reason to believe Prime Minister Netanyahu would do that. Ok, pode parar. Deixa eu explicar. Então, voltando. O Chuck Schumer fez, então, esse discurso de 45 minutos no plenário do Senado americano, e ele falou, entre outras coisas, ele disse que a coalizão de Netanyahu não satisfaz as necessidades de Israel, depois de 7 de outubro, que o mundo mudou e que o povo israelense está sufocado por uma visão de governo que está presa no passado. Ele disse que Netanyahu perdeu o rumo, que ele se perdeu ao permitir que a sua sobrevivência política tivesse precedência sobre os melhores interesses de Israel, que Israel precisa sobreviver e não se tornar um país pária, que o Netanyahu está disposto a tolerar um número de vítimas civis em Gaza, o que está levando o apoio de Israel em todo o mundo a números mínimos históricos, né? E que mais que ele falou? Bom, enfim, isso já deixa claro. Ele pediu, na verdade, novas eleições em Israel. A gente sabe que Israel é parlamentarista. Se o governo cai, há novas eleições. Então, o governo é de 4 anos. Mas existe a possibilidade de que a maioria do parlamento peça novas eleições, né? Então, que as eleições antes dos 4 anos. A gente sabe, a gente teve 5 eleições em 3 anos, há um tempo atrás, né? Então, é possível que haja novas eleições antes do fim do mandato de 4 anos, que seria em 2026, né? E final de 2026. E
E esse pedido dele está sendo encarado aqui como uma espécie de tentativa de intervenção política internacional no governo israelense. Foi, na verdade, isso que o Likud, o partido do Netanyahu, respondeu. Numa nota, eles disseram o seguinte: Israel é uma democracia independente, orgulhosa, e que elegeu um primeiro-ministro, e não é uma república das bananas. O primeiro-ministro Netanyahu lidera uma política determinada, que é apoiada pela maioria do povo. A maioria dos israelenses apoia a vitória completa sobre o Hamas e rejeita exigências internacionais. Enfim, é mais ou menos isso, né? E quer dizer, tudo bem, essa resposta é a resposta do Likud, né? Do partido do Netanyahu, então é óbvio que seria uma resposta dessa. Mas o líder do Partido Campo Nacional, que está dentro da coalizão nesse momento, né? Mas que é um líder de centro, que é o Benny Gantz, que está nesse momento na coalizão de governo, porque ele quer trazer um pouco mais de neutralidade, balancear o governo que tem gente de extrema-direita. Então, o Gantz está no governo, mas o Gantz é um líder de centro, e hoje em dia é o líder mais querido por Israel. Se as eleições fossem hoje, o Gantz seria eleito. Quer dizer, para ele, para o Benny Gantz, seria uma vantagem que houvesse eleições agora, mas mesmo que o Benny Gantz seria o grande vencedor se houvesse novas eleições agora, ele emitiu a seguinte nota: os Estados Unidos e Israel compartilham de valores e interesses comuns, os cidadãos de Israel apreciam a posição clara dos Estados Unidos em apoio a Israel durante esses tempos difíceis, e o líder da maioria do Senado, Chuck Schumer, é um amigo de Israel. Mas Israel é uma democracia robusta e apenas seus cidadãos decidirão o seu futuro e a sua liderança. Qualquer interferência externa sobre o assunto é contraproducente e inaceitável. Quer dizer, até o Benny Gantz, que seria o maior vencedor, né, se o que o Chuck Schumer pediu acontecesse, disse que, olha, intervir não é a melhor coisa nesse momento, e não vai adiantar nada. E aí eu quero meio que explicar uma coisa para o nosso público, né? Que eu acho que algumas pessoas não entendem. A gente até estava conversando um pouco antes do Expresso hoje sobre a dissonância que existe entre o que acontece dentro de Israel e fora de Israel, que parece que é realmente Vênus e Marte, né? A gente volta àquela história, um é Marte, outro é de Vênus. Realmente o que acontece em Israel nesse momento, e os israelenses se abrem uma televisão no exterior, não conseguem entender de quem que eles estão falando. É de nós, que não tem nada a ver com o que nós pensamos de nós mesmos e o que nós achamos que nós fazemos, tá? Então, essa história de os democratas, e principalmente o presidente Biden, ultimamente, agora o Chuck Schumer também, criticarem o Netanyahu como se a culpa de tudo que estivesse acontecendo agora fosse do Netanyahu pessoalmente, é uma coisa que absurdamente, eu, como alguém que mora aqui, fico chocada com isso. Porque é uma tentativa dos democratas, talvez, de, como se diz em hebraico, né, comer o bolo e deixar ele inteiro. Né? Que é o seguinte: nós vamos continuar, nós apoiamos Israel, mas nós não gostamos do Netanyahu. Quer dizer, então, Israel tudo bem, mas Netanyahu é demonizado. Eu tenho minhas opiniões em relação ao Benjamin Netanyahu. Quem assiste o Expresso desde o começo sabe minhas opiniões em relação a Netanyahu. Eu acho que são claras. Mas eu, desde o começo dessa guerra, também tenho dito o seguinte: parem de achar que é guerra do Netanyahu. Parem de achar que se o Bibi não estivesse no poder, ou o Netanyahu não estivesse no poder, não teria acontecido primeiro os ataques terríveis do Hamas contra Israel no 7 de outubro, que os israelenses continuam traumatizados e vão ficar traumatizados por décadas, tá? E parem de achar que se o Netanyahu saísse do poder, entrasse o Benny Gantz ou o Yair Lapid ou, sei lá, líder do Meretz, do partido, não aconteceria guerra e teria agora talvez um cessar-fogo sem nenhuma condição. Talvez houvesse sim algumas nuances, né? Principalmente nesse momento, 5 meses depois, 5 meses e meio depois. Mas é uma ilusão achar que, primeiro, o Hamas faz qualquer diferenciação entre Netanyahu, Ariel Sharon, Yitzhak Rabin, Shimon Peres. Para eles é tudo judeu, tudo sionista, que tem que morrer. Não tem a menor diferença, direita, esquerda, para eles é a mesma coisa. Tá? Então, essa história de que é por causa do Netanyahu que eles atacaram, ou eles atacaram por causa da ocupação,
Por que eu faço assim ocupação? Existe uma ocupação israelense dos territórios palestinos, na Cisjordânia, Jerusalém Oriental, não na faixa de Gaza, mas existe essa ocupação, é verdade. Mas a ocupação que eles chamam de ocupação é toda Israel. Não é quando você fala no Brasil, a ocupação tem que acabar. O pessoal do Hamas, quem apoia o Hamas, e tem muitos palestinos que apoiam o Hamas, a gente não pode ignorar isso. Quando eles falam de ocupação, eles falam de toda Israel. Não é a ocupação de 1967, da Guerra dos 6 Dias e tal. Não, é a ocupação seguinte, Israel. Israel é ocupação. Né? Tel Aviv, que internacionalmente é considerada Israel, não, isso também é ocupação. Haifa, Ashkelon, Ashdod, tudo é ocupação. Então, as palavras são... Nos locais que o Hamas atacou, né, Dani, no dia 7 de outubro, não foram colônias na Cisjordânia, Não, foram... longe da Cisjordânia, é longe da Cisjordânia. E a faixa de Gaza não é mais ocupada por Israel. Tá? Então, quando você fala, é ocupação israelense para o Hamas e seus apoiadores, e muita gente ignorante no mundo, a ocupação é Israel inteira. Não existir o Estado de Israel. Tá? Então, essa coisa de falar, a culpa é da ocupação, a culpa de que ocupação? A ocupação que você está reclamando realmente da presença militar israelense na Cisjordânia e que não tem o Estado palestino, tal e tudo, ok. Ou você está falando da ocupação à existência do Estado de Israel, tá? Então, quem fala, não, a culpa é da ocupação, porque teve... Depois eu vou falar um pouco também do Jonathan Glazer, que é o cara que fez o filme Zona de Interesse, que fez um discurso no Oscar. Eu vou falar um pouco sobre isso, porque tem a ver com essa noção de ocupação, né, que muita gente não entende do que ocupação está sendo dita aqui, né, e confunde os termos tal e tudo. Então, voltando, essa história de dizer que a culpa é do Netanyahu, como se o Netanyahu fosse o Vladimir Putin, tipo, o Letá Samuá, o Estado sou eu, o Netanyahu é que manda em tudo. Não é verdade, o Netanyahu não manda em tudo. Tá? Existe um gabinete de guerra, é claro que ele tem, obviamente, né, como primeiro-ministro, ele tem um mandato, inclusive, de tomar as decisões, tá, e tudo, mas as decisões são tomadas com líderes militares, líderes de outros partidos e tudo tal, e a maior parte dos israelenses, realmente, maioria absoluta dos israelenses, concordam com essa guerra, porque acham que Israel não pode viver do lado de um Estado, de um lugar, de um território, faixa de Gaza, liderado, sequestrado por um grupo terrorista jihadista, sanguinário, misógino, antissemita e anticristãos, anti tudo que não seja a visão deles do que é o Corão, né? Um grupo jihadista, tudo que não é muçulmano como eles querem é infiel que tem que morrer. Israel não pode viver do lado. Mas quando fala que é do lado, a gente não entende o que é do lado. Do lado é assim, de um lado da rua, do outro lado da rua. Não é a 20 mil quilômetros de distância. É longe lá a faixa de Gaza. Não! Os caras caminharam 300 metros para matar 1.200 pessoas que estavam na fronteira. 1 quilômetro, 7 quilômetros. É do lado. E não é comunidade com traficante de droga que, de repente, é violenta dentro das comunidades no Rio ou em outros lugares, não. Porque não é comunidade, não é facções de traficantes que o interesse deles é ganhar dinheiro e traficar drogas tal, e tudo, é verdade. É como se você tivesse facções de traficantes de drogas que o objetivo deles é matar as pessoas que não são cristãs, ou que não são como eles querem que seja. Matar, não é traficar drogas, ganhar dinheiro e sei lá, comprar coisas e comandar lá o morro. Não, o objetivo deles é matar as pessoas que não são como eles. Então, é muito do lado. Israel não pode continuar a viver com o Hamas do lado de Israel. E isso até gente de esquerda concorda. Gente de extrema esquerda concorda. Não é... Então, novamente, voltando, essa guerra não é do Netanyahu. A guerra foi uma resposta a um ataque terrorista, o maior ataque terrorista per capita do mundo moderno. É enorme esse ataque terrorista. É um ataque terrorista com ecos por gerações. 1.200 pessoas assassinadas a sangue frio, estupradas, crianças com cabeça decapitada, em 6 horas. Tá? Imagina 6 horas, você está em Pinheiros, em São Paulo, ou sei lá onde, no Catete, no Rio de Janeiro,
vem uma gangue, 30 mil pessoas, e matam 1.200 pessoas em 3 horas, em 6 horas, matam 1.200 pessoas, estupram mulheres, decapitam crianças, tal. É isso que aconteceu em Israel. E que não, esse é um trauma que não vai acabar. Sem contar com sequestro de 250 pessoas, sem contar com quase 15 mil pessoas feridas. Porque tem gente que não morreu, mas está ferido. Perdeu um braço, perdeu uma perna, perdeu sei lá o quê. Quer dizer, então, é um atentado. Voltando, a gente tem que Pessoas voltar a falar. desalojadas, né, Dani? Você sempre comenta Sem aqui, contar as apesar de pessoas que estar estão brigado. deslocadas, estão refugiados dentro do próprio de Israel, algo em torno de 250 mil pessoas que não podem voltar para suas casas há 5 meses e meio na fronteira com a faixa de Gaza e na fronteira com o Líbano, porque o Hezbollah resolveu ajudar o Hamas, óbvio, né? Tudo que odeia Israel, o Hezbollah vai ajudar. Então, todas as comunidades, quem já veio para Israel e foi para a fronteira norte, Metula, Kiryat Shmone, Naharia não sei se está evacuada, mas assim, todas as cidades que ficam na fronteira com o Líbano, não tem mais ninguém lá. Foram evacuados, estão refugiadas, né, dentro de Israel. Então, é um consenso, essa guerra é um consenso. Existem, claro, várias nuances em relação a se deveria haver um cessar-fogo agora para tirar os sequestrados e voltar à guerra depois, porque quem pede cessar-fogo aqui para que haja um acordo para tirar os sequestrados, coitados, as mulheres meninas que estão sendo estupradas todo dia pelo Hamas já há 5 meses e meio, mas mesmo essas pessoas que querem esse cessar-fogo, a maioria delas pedem, não dizem que vai acabar a guerra, dizem que depois continua a guerra. Tá? Então, quando se pede um cessar-fogo no exterior, não é assim, tipo, acabou a guerra. Entendeu? É para, aqui em Israel, a maior parte, não digo todo mundo, que sempre tem muitas mudanças, ninguém pensa homogêneo aqui, mas a maioria das pessoas quer tirar os refugiados, os sequestrados, reféns, salvar os reféns e depois continuar a guerra contra o Hamas, que o Hamas tem que acabar. Tá? Então, essa ideia do Chuck Schumer de tem que ter novas eleições para tirar o Netanyahu. Acabou o Netanyahu, acabou a guerra, vira tudo lindo, é criado um Estado palestino no dia seguinte. Isso é ilusão no exterior. Os israelenses não estão nem um pouco preparados nesse momento, mesmo os de esquerda, para criar um Estado palestino agora, depois do que aconteceu. Por 2 motivos. Primeiro, porque não acreditam na liderança palestina que tenha realmente boas intenções, no sentido de que querem viver lado a lado em segurança com Israel. Não acreditam mais, porque foi isso que eles acreditaram quando saiu da faixa de Gaza em 2005, que de repente, então, a gente retirou, não tem mais ocupação, então vocês não vão atacar mais a gente. Olha o que aconteceu. Né? Então, os israelenses, a maior parte não acredita. Eu tenho as minhas opiniões, né? Eu não sou totalmente igual, penso exatamente assim, como as pessoas que não acreditam totalmente. Eu tenho as minhas opiniões, mas é isso que o público israelense acredita. Então, não há nenhuma... Peraí, meu telefone aqui. Não há nenhuma clima nesse momento para a criação do Estado palestino, nem que tenha aqui o político de extrema esquerda, mais extrema esquerda que você quer no poder agora. Tá? E mesmo que haja a ideia de 2 estados, não seria para agora. Seria um processo, ia demorar, tem que ter lideranças, tem que ter construção de não sei o quê, tem que ser... Nem os acordos de Oslo, que tinham como objetivo realmente a criação do Estado palestino, eram para agora, para depois da manhã, era 5 anos, depois vai fazer isso, vai fazer aquilo. E por que não deram certo? Primeiro, obviamente, por causa do assassinato do Yitzhak Rabin por um extremista de extrema-direita religioso judaico israelense, é verdade, mas também por causa de atentados terroristas terríveis dos palestinos contra Israel, mesmo durante os acordos de paz. Quer dizer, e fazendo com que os israelenses cada vez mais não acreditem nas intenções dos palestinos, as intenções de que queremos ter um Estado palestino do lado de Israel. Não. A maioria dos israelenses hoje, que votam na direita, e a direita, obviamente, se fortalece toda vez que acontece alguma coisa assim, acreditam que os palestinos, o objetivo final deles, mesmo os caras que se dizem mais moderados, é que não tenha mais Israel. Mesmo que isso seja gradativo, que é trazendo todos os refugiados palestinos de volta para dentro de Israel. Quer dizer, o objetivo é acabar com Israel demograficamente, aos poucos, ou que o mundo todo odeie Israel, e se eles conseguem. Quer dizer, então, não existe em Israel, nesse momento, uma sensação do público, em geral, de que os palestinos têm boas intenções em relação aos israelenses.
Tá? Então, essa coisa no exterior de falar tem que cessar fogo, Estado palestino amanhã, se o Netanyahu não estivesse no poder, isso aconteceria, é ilusão. Isso não aconteceria. É totalmente viver fora da realidade do que os israelenses sentem nesse momento. Os israelenses não querem, nesse momento, nem pensar em Estado palestino. É muito complicado na cabeça dos israelenses nesse momento. Né? Com a guerra acontecendo, soldados morrendo todos os dias, mais de 800 soldados morreram nessa guerra, mais de 5.000 soldados feridos e coma e tal. Não é o momento de se pensar em agora a criação de um Estado palestino. E outra coisa, para muitos israelenses, eu não estou dizendo que eu concordo com isso, tá? Mas para muitos israelenses, a criação agora de um Estado palestino seria dar um prêmio para o Hamas e para os palestinos que apoiam o Hamas. No tipo, olha só, vocês vieram, mataram 1.200 pessoas, criaram uma guerra, fizeram o mundo todo odiar a gente, porque a gente está atacando lá a faixa de Gaza para tirar vocês do poder, morrendo um monte de civis, porque vocês se escondem embaixo da terra, e dane-se os civis de vocês, que morram. O mundo todo odeia Israel. E aí, a gente dá... O resultado disso é que vai ser criado um Estado palestino. Quer dizer, prêmio, vocês conseguiram o que vocês queriam. Apesar de que o Hamas não quer a criação do Estado palestino. Eu inclusive, acho que para o Hamas seria, na verdade, uma derrota a criação do Estado palestino, é verdade. Mas muita gente acha que, olha só, isso vai ensinar a muitos palestinos que o caminho para conseguir o que você quer é violência. O caminho para você conseguir, no final das contas, do Estado palestino é cometer um atentado terrorista desse e morrer muita gente. Esse é o caminho da resistência. É o caminho de você conseguir o que você quer, é muita gente morta e muita violência. Enquanto que, obviamente, a gente acredita, imagino, que o caminho para você conseguir alguma coisa é pela negociação e pela paz. Tá? Então, voltando ao discurso do Chuck Schumer, isso caiu como uma bomba aqui em Israel, muita gente criticando o Chuck Schumer. Agora, o bottom line disso tudo é que o Chuck Schumer não fez esse discurso. Também fez talvez por uma ingenuidade que eu estou falando aqui agora, de achar algumas concepções assim erradas, de que sem o Netanyahu não teria guerra, ou teria cessar-fogo agora, ou teria Estado palestino amanhã. Mas existe também um lado político. A gente está num ano de eleições presidenciais nos Estados Unidos. E dentro do Partido Democrata existe um grupo totalmente anti-Israel, que tem essa concepção de que ocupação é a existência de Israel, não é a presença militar israelense na Cisjordânia, mas é toda Israel. E esses democratas, que são uma parte mais dura, uma semente dura dentro do Partido Democrata, incomoda muito o Biden nesse momento em que ele vai às urnas contra o Trump outra vez. Tá? Então, é uma tentativa de falar, olha, jogar um osso, digamos assim, para esse pessoal mais à esquerda, falar, olha, a gente também odeia o Netanyahu, então a gente também não sei o quê, que é uma tentativa de agradar a esse lado do Partido Democrata, ao mesmo tempo que continua apoiando Israel, porque, de novo, faz aquela diferenciação entre Israel a gente gosta, mas Netanyahu a gente odeia, né? Que é uma coisa absolutamente ilusória no momento em que, no caso da guerra, a maior parte dos israelenses apoia a guerra. Tudo bem, não apoia tudo que Netanyahu faz de jeito nenhum. 80% dos israelenses, 75% ou 80%, dependendo da pesquisa, gostariam que Netanyahu não estivesse no poder. É verdade isso. Mas é uma ilusão achar que no momento que Netanyahu não estivesse no poder, haveria paz, né? Que é o Netanyahu que faz que não tenha paz, entendeu? Que os palestinos, imediatamente, no momento que Netanyahu tivesse poder, os palestinos diriam, agora sim, agora vamos fazer paz com Israel. Não existe, é uma ilusão. Tá? E para terminar, que eu já estou falando 25 minutos, meu Deus. Para terminar, 42% dos israelenses nesse momento preferem que o Trump ganhe as eleições. Justamente no momento em que, em reação a essas coisas que têm sido ditas pelo próprio Biden e agora pelo Chuck Schumer. Levando em consideração que em dezembro, em dezembro, 40% dos israelenses preferiam que o Biden ganhasse, depois que o Biden demonstrou tanto apoio a Israel no começo, veio para Israel, demonstrou apoio, chorou em público, os israelenses estavam com o Biden. Mas, aos pouquinhos, o Biden foi
criticando mais Israel através de uma crítica ao Netanyahu, e chegou ao cúmulo, não quero aqui botar a minha opinião, mas chegou aqui ao auge do Chuck Schumer fazer um discurso como esse. Tá? Então, agora os israelenses voltaram, na verdade, ao que eles já pensavam, a maior parte dos israelenses, que é que eles preferem os republicanos no poder. E que é uma dissonância em relação aos judeus dentro de americanos, né, que, em geral, votam pelos democratas, mas não sei como é que vai acontecer esse ano, mas os israelenses acreditam que os democratas, ou uma grande parte dos democratas, veem Israel como uma ocupação, assim como o Labour britânico, assim como muitos partidos mais à esquerda no mundo veem Israel como um todo, como um erro histórico, uma ocupação, a semente do mal é sempre Israel. Só Israel é culpado de tudo, entendeu? Então, por causa disso, e não por causa do Biden especificamente enquanto pessoa, eles preferem o Trump no poder. A gente pode discutir até mais 25 minutos se o Trump é melhor do que o Biden para Israel. Spoiler, eu acho que não. Mas essa é a posição nesse momento. É isso, né, Dani? Como a gente estava falando aqui anteriormente, existe essa dissonância aí entre a diáspora e entre o que de fato acontece dentro da sociedade israelense, entre o que os israelenses pensam, e até porque, como a gente falou, né, você diariamente é confrontado, ver os cartazes dos reféns, os relatos nos jornais, nas televisões, nas redes de televisão, sobre a brutalidade do que aconteceu em 7 de outubro, a incerteza se as pessoas estão vivas ou não na faixa de Gaza ou sequestrados. Então, por mais, como você falou, a gente pode discutir os méritos, né, das falas, mas é compreensível que as pessoas se sintam afetadas, impactadas e Assim como João, compreensível que as pessoas no exterior se sintam impactadas e tristes com o que está acontecendo com os civis palestinos, que, novamente, né, a gente estava falando sobre isso, os israelenses não assistem às reportagens sobre a fome e a morte na faixa de Gaza. Não assistem porque não tem condições. É que nem se um americano fosse assistir que coitados dos filhos dos nazistas que estão morrendo de fome em Berlim, entendeu? Para os israelenses, nesse momento, não é possível você ter essa compaixão que, teoricamente, os israelenses sim têm, porque não há aqui nenhuma intenção de matar ninguém proporcionalmente. Eu vou falar isso agora no próximo item, mas você exigir que os israelenses tenham essa visão que tem no resto do mundo né, ver todas as reportagens. Então, os israelenses assistem às reportagens sobre as suas próprias pessoas que estão sofrendo nesse momento. Milhares de famílias que teve gente que morreu, milhares de famílias que estão deslocadas, centenas de famílias com seus entes queridos sequestrados. É isso que as pessoas veem na televisão todo dia. Não é as reportagens que passa aí na Rede Globo ou que a Folha de São Paulo publica. Isso, ou que no resto do mundo, a CNN e tal, não sei o que, publicam. Então, novamente, é como se fossem dois mundos. Tá? E eu não vou entrar aqui nos méritos ou desméritos dos israelenses não assistirem às coisas que são assistidas no mundo. Eu só quero, na verdade, dizer e terminar esse item dizendo que a comunicação e a mídia importa muito nesse momento. Sim, sim. É difícil dos dois lados, né? Você demonstrar com tantas feridas, tantas questões, o sofrimento do outro, né? E entrando no segundo assunto... Eu vou continuar, meu Deus, vou parar um minutinho. Eu vi algumas reações aí em alguns vídeos anteriores de alguém, né, que entrou aqui, obviamente, né, para falar mal de Israel, não sei o quê, dizendo, não, mas essa jornalista aí, ela fala que Israel não tem intenção de matar, mas fica falando que o Hamas tem, que é absurdo. O Hamas tem a intenção de matar. Israel não tem, mas o Hamas tem. Você já ouviu falar em jihadismo? Já ouviu falar em grupos islamistas, né? Al-Qaeda, Al-Shabaab, os Houthis? Se você não ouviu falar e fica falando, não, você fala que um lado quer matar e o outro não quer, você que não é neutra, quem é ignorante é você que está falando isso. E a gente vai entrando no segundo assunto, né, Dani, que tem um pouco a ver com isso,
que com a operação que a gente falou agora nesse primeiro ponto, que é uma possível ação israelense em Rafah ou Rafia, que fica no sul de Gaza. O Gabinete de Guerra de Israel deu um sinal verde para uma operação militar na cidade de Rafah, onde estão 1,5 milhão de palestinos. A maioria desses palestinos que estão em Rafah nesse momento foram deslocados ou do centro ou do norte da faixa de Gaza desde o começo da guerra. E a cidade de Rafah também é onde estão escondidos os líderes do Hamas, que estão nos túneis dentro dessa cidade, bem como os 134 reféns israelenses que ainda permanecem na mão do grupo terrorista. E como que será essa operação? Vai acontecer realmente? Porque isso está amedrontando as famílias dos reféns e também os Estados Unidos. A gente viu aí nas semanas anteriores, né, uma certa preocupação por conta da densidade demográfica na região, tal. Tem a ver com isso ou tem outras camadas que preocupam os Estados Unidos e a comunidade internacional? É um dilema muito grande. Israel está sendo pressionado internacionalmente. A gente viu o Chuck Schumer falando, Biden, etc. e tal. Só que o que você faria em termos estratégicos no meio de uma guerra? Tá? Então, é muito, muito, muito complicado. E, novamente, a minha interpretação e teoria é que é pressão do Netanyahu para conseguir um novo... Quase um blefe, né? Um blefe para conseguir esse acordo, tanto que Israel hoje mandou mais gente para o Qatar de novo para novamente negociar com o Hamas. E a concepção do Netanyahu é ser durão, fazer esse blefe, falar, vou entrar, vou matar e vou não sei o quê, tal. Não vou matar, mas vou entrar na Rafah, vou não sei o quê, para ver se o Hamas toma tenência, né, digamos assim. Tenência, sei lá, não sei como é que fala mais. E faça um acordo menos absurdo. Tá? Agora, eu posso estar errado. Pode ser que haja realmente uma ação em Rafah nas próximas horas, nos próximos dias. Não sei. Então, até onde vai o blefe e até onde vai realmente, né, uma ação militar e como será essa ação militar, eu não sei. Porque como a gente falou aqui no ponto do Chuck Schumer, existe, né, Daniel, a pressão da comunidade internacional, inclusive de aliados históricos de Israel, como os Estados Unidos, a própria França, o Emmanuel Macron já deu declarações, né, muito críticas a Israel, e que temos de relações públicas ali, né, por mais de toda a complexidade do conflito, mas vai gerando um desgaste na imagem e, enfim, né, até você explicar como as coisas são de fato e toda a complexidade, a situação dos reféns. Então, às vezes o Netanyahu pode de fato estar com esse pé atrás, digamos assim, né? Enfim, a gente vai acompanhando aqui, como você falou, uma delegação foi enviada hoje para o Catar para negociar com o Hamas, e a gente vai trazendo atualizações desse acordo aqui nas redes do Instituto Brasil Israel, também na próxima edição do Expresso, sexta-feira que vem. E entrando no terceiro e último assunto do programa de hoje, falando um pouco mais sobre política interna israelense, que está vivendo um terremoto, né, Dani, digamos assim, porque o parlamentar Gideon Sa'ar anunciou que está abandonando a coalizão Campo Nacional, que é liderada pelo líder de centro, o Benny Gantz. E queria que você falasse aqui para a gente, Dani, qual que é o impacto da saída do Gideon Sa'ar. Afinal de contas, com essa saída, o Gantz perde força, o Likud se fortalece. Qual que é o cenário da política israelense nesse momento? Vou até colocar uma foto do Gantz aqui que você mandou. Põe uma foto do Gantz com o Gideon Sa'ar. O Gideon Sa'ar, o Gantz é o mais alto, né? De azul com branco, e o Gideon Sa'ar é o mais baixo. O Gideon Sa'ar é um cara de direita. Eu diria que ele é mais à direita que o Netanyahu, tá? E ele foi do Likud. Ele é contra o Estado palestino, pelo menos nesse momento. Ele, ou sei lá, talvez indefinidamente, não sei. O Gideon Sa'ar é um cara de direita, tá? Só que ele e o Benny Gantz, que é um cara de centro-esquerda, talvez, eles têm uma coisa em comum que fez com que eles se juntassem nessa coligação chamada Campo Nacional. O Benny Gantz tinha aquele partido azul e branco, o
o Guidon Saar tem um partido chamado Nova Esperança, né? E aí eles se reuniram nessa coligação chamada Campo Nacional, por causa de uma das coisas que os unia, que é a ojeriza a Benjamin Netanyahu. Como a gente sabe, pelo menos desde que começou aquele bando de eleições a partir de 2019, que teve 5 eleições em 3 anos, Israel ficou dividido não mais entre direita e esquerda. A divisão foi entre pró-Bibi e anti-Bibi. E o Guidon Saar, que foi pisoteado pelo Bibi dentro do Likud, porque ele ousou, talvez, ser uma das pessoas que gostariam de suceder ao Netanyahu, que o Netanyahu, na verdade, ele tem essa capacidade de fazer inimigos internamente dentro do seu próprio partido, e no mundo todo, a gente está vendo agora, porque ele tem essa paranoia de que querem derrubar ele, inclusive dentro do próprio partido. Então, todas as pessoas que se mostram um pouquinho mais populares dentro do Likud foram pisoteadas por ele politicamente, e Guidon Saar é um deles. Então, o Guidon Saar saiu do Likud em algum momento, mas ele continua sendo um cara de direita, alinhado com a parte mais à direita ainda do Likud, e ele se uniu ao Benny Gantz por essa ojeriza ao Netanyahu e por alguns outros valores, como, por exemplo, amor à democracia. Isso Guidon Saar tem. Entendeu? Então, Guidon Saar, por exemplo, ele era contra a reforma judicial que Netanyahu queria fazer, contra o Supremo Tribunal, tal. Um cara de direita, mas um cara democrata, né? Então, eles se uniram contra o Netanyahu. Só que, nessa guerra, o Guidon Saar começou a demonstrar e falar que, primeiro, o único fórum que realmente recebe o mandato, né, que tem a responsabilidade sobre o que está acontecendo na guerra, é o gabinete de guerra, onde não estão as pessoas de extrema-direita do governo. Né? O Ben Gvir e o Smotrich não estão nesse gabinete de guerra. E o Benny Gantz entrou junto com o Gadi Eisenkot, que é outro cara desse campo nacional, justamente para que houvessem decisões mais balanceadas dentro desse gabinete de guerra. E primeiro, o Guidon Saar achou, ele não está no gabinete de guerra, porque ele é o terceiro da lista, o terceiro do campo nacional. Ele não está no gabinete de guerra, ele começou a se sentir, tipo, eu não influencio nada, né? Segundo, ele começou a achar que o Benny Gantz e o Gadi Eisenkot, eles são muito à esquerda. Então, por exemplo, ele acha, o Guidon Saar, ele acha que tem que entrar em Rafah, que tem que ser mais duro, né, com os palestinos, tal, não sei o quê, com a liderança palestina, com o Hamas, tal, não sei o quê. E ele acha que o Benny Gantz e o Gadi Eisenkot, não, eles são mais para, não, vamos contemporizar, vamos fazer fazer um cessar-fogo agora para tirar os sequestrados, depois a gente continua a guerra. Então, ele já estava há algum tempo insatisfeito com essa questão da guerra, de como que ele não está influenciando na guerra. E ele é o terceiro dessa coalizão, né? dessa coligação, que é o Campo Nacional. Então, ele resolveu sair da coligação e voltar ao seu próprio partido, quer dizer, tirar seu próprio partido da coligação, que é o Nova Esperança. E ele realmente tem muita força. Fizeram uma pesquisa eleitoral e se fossem as eleições hoje, o Partido Nova Esperança do Guidon Saar ganharia 6 cadeiras. 6 cadeiras é mais do que o Meretz, que ganharia 4 cadeiras, mais do que os partidos árabes, que ganham cada 2 partidos árabes, 4 cadeiras, né? Quer dizer, mais do que o Smotrich, que também ganharia 4 cadeiras só. Quer dizer, então, 6 cadeiras é um bom número, não é muito grande, mas é um número significativo, principalmente se você tem um sistema eleitoral que você precisa de 61 pessoas para ter uma coalizão, 6 pessoas podem fazer diferença. Quer dizer, então, ele tem uma certa força. Então, você poderia dizer, então o Netanyahu ganha força aí, porque ele ganha mais um partido de direita que pode fazer coalizão com ele, apesar de que o Saar e o Netanyahu se odeiam, né? Mas eles, de repente, a direita ganha mais força, tal, não sei o quê. Mas, por outro lado, essa pesquisa demonstrou que o Partido Campo Nacional ganharia 34 cadeiras, quer dizer, mais ou menos o mesmo número que outras pesquisas anteriores, quando o Campo Nacional não estava. Quem perde, na verdade, cadeiras é o próprio Likud, que caiu para 17, e estava com 18, 19. É o partido do Smotrich, é o Israel Nossa Casa, que é outro partido de direita do Avigdor Lieberman. Quer dizer, ele rouba, na verdade, o Guidon Saar rouba votos da própria direita. Então, ele não fortalece a direita nesse sentido. Quer dizer, você pegando os grupos de direita e esquerda, a direita continua o mesmo tamanho.
tá? E o centro e centro-esquerda continuam também do mesmo tamanho. Quer dizer, então a saída do Guidon Saar do campo nacional fortalece talvez uma visão um pouco mais direitista do Netanyahu no gabinete de guerra, mas não necessariamente uma próxima eleição fortalece o Netanyahu. Não necessariamente ele vai entrar com o Netanyahu numa próxima coalizão, né? Quer dizer, então a gente não sabe ainda o que vai acontecer, mas certamente não é uma coisa que enfraqueceu o Benny Gantz. E para terminar, eu queria botar aqui um vídeo, já está enorme esse peça de hoje, queria botar um vídeo que é uma piadinha, uma brincadeira, não sei se as pessoas viram o Oscar, na cerimônia do Oscar teve uma apresentação do Ryan Gosling, que foi o Ken, né, do filme da Barbie, em que ele cantou a música dele, I am Ken, né, eu sou o Ken, e ele começou a cantar do palco, com uma roupa rosa, tal, não sei o quê, e eles fizeram uma brincadeira com o Gantz, que é considerado um cara que, enfim, virou uma espécie de consenso nacional de centro, um cara que é considerado talvez o próximo primeiro-ministro, e que ele, na verdade, mesmo que o Guidon Saar tenha saído da coalizão, ele continuou com a mesma força. Então, coloca aí o Benny Gantz cantando I am Gantz. אני גנץ, בסקרים יוצא נאמבר 1. אם אתה יותר מאחד ממני, אז אתה עידן עמדי. אני גנץ, בבית הלבן ועשיתי ברנץ', ואני עושה פגישות עם מנהיגים בלי האישור של ברביבי. Pode parar. Ele fala na música, ele fala, eu sou o Gantz, se você é mais consensual do que eu, você só é o Idan Amedi, que é aquele cara do Fauda, aquele ator do Fauda que todo mundo ama, só o Idan Amedi é mais consenso do que eu, né? Ele fala. E eu vou na Casa Branca, não é segredo que o Biden gosta mais do Gantz do que do Netanyahu, né? Eu vou na Casa Branca, eu faço brunch sem autorização do Bar Bibi. Bibi, né? Bibi Netanyahu, ele fez a brincadeira entre Barbie e Bar Bibi. Né? Então, ele meio que ele continua sendo um consenso e continua sendo o preferido. Se pergunta em pesquisas eleitorais quem você prefere para primeiro-ministro, entre o Gantz e o Netanyahu, sempre o Gantz sai, nos últimos tempos, com quase 50%, o Netanyahu com 25%, entre 25% e 30%, e o Gantz entre 45% e 50%. Então, o Gantz está em alta, continua em alta. Cenas aí para os próximos capítulos da política israelense, né, como situação pegando fogo fora de Israel, dentro de Israel, né, e uma vai refletindo com a outra aí, e assim como outros assuntos, a gente vai seguir acompanhando no Instituto Brasil-Israel e aqui no Expresso, e trazendo atualizações. Dani, muito obrigado por comentar sobre os assuntos da semana. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, deixar a sua inscrição, você que está nos assistindo, e o seu comentário aqui no vídeo, que é muito importante, tem crescido cada vez mais, a audiência, a interação é muito importante aqui para a gente. Dani, brigadão mais uma vez e até sexta-feira que vem. Obrigada a todo mundo. Desculpa, ficou grande essa semana. A gente sempre tenta chegar a 45 minutos, 50. Eu falei demais, como sempre. Mas se você chegou até o fim, muito obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau.